Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e mais um vídeo tutorial Autodesk Inventor 2022. Neste vídeo nós vamos modelar, utilizando o Design Accelerator, um conjunto, um par de engrenagens cônicas e depois fazer uma análise de tensões. Não seria bem uma análise de tensões, porque nós vamos analisar frequência natural num par de engrenagem cônica, onde nós vamos ver a influência da largura da engrenagem e também do ângulo de hélice. Para criar a engrenagem cônica no Inventor, a gente vem aqui em New, vamos procurar lá Standard milímetro IAM, porque é uma montagem, Create, vamos aqui no ambiente Design, que seria o Design Accelerator, procurar aqui na região onde fala da engrenagem, Bevel Gear, dá um clique aqui, ele vai pedir para você salvar o seu arquivo. Eu vou deixar ele salvo aqui, para a gente poder começar a fazer esse modelo. Então aqui eu vou colocar nessa pasta, e vou chamar de engrenagens cônicas. Feito isso, vai abrir essa caixa de diálogo, onde nós vamos ter que fazer a seleção dos dados de entrada. Então, nos dados de entrada aqui, nós podemos fazer com a relação de transmissão, ou ele calcular o número de dentes. Então, eu vou entrar aqui para ele poder determinar qual vai ser a relação de transmissão. Eu vou deixar um módulo aqui fixo em 3 milímetros. Você pode alterar esse módulo se você quiser. Vou deixar ele aqui fixo em 3 milímetros. Vou trabalhar com uma engrenagem motora de 30 dentes, uma engrenagem movida de 60 dentes. Vou alterar aqui essa largura para 20 milímetros. E eu vou usar um ângulo de hélice de 0 graus. Então essa é a primeira configuração que nós temos que fazer. Pois nessa outra aba aqui, a gente vai ter que fazer o que? A gente vai ter que definir qual é a potência. Nós estamos usando essa norma, a 6336 da ISO. Nós vamos definir aqui qual é a potência e qual vai ser a rotação de entrada. Nessa rotação de entrada eu vou colocar 600 RPM. O material da engrenagem motora vai ser o 36 manganês 5 e o da movida vai ser o A576 1010. Se você quiser selecionar qualquer outro material, é só você clicar aqui que ele vai habilitar a lista de materiais de engrenagens. Aqui ele dá uma tensão limite de fadiga, primeiro material de 352 megapascal, o segundo de 500 megapascal. Uma tensão de contato, de fadiga, por contato, de 1140 para o primeiro material e 1210 para o segundo material. E aqui a gente vai pedir para ele poder calcular. Quando ele calcula, ele vai trazer aqui os fatores de segurança para as duas rodas dentadas, Então todos esses fatores de segurança aqui estão acima de 1, indicando que não vai haver falha no projeto. Então aqui ele também traz as forças, tanto as forças radiais quanto as forças axiais. Aqui ele traz a força tangencial, que é importante também. Aqui ele traz uma força normal, qual é a velocidade em metros por segundo. Lembrando que aqui, quando nós estamos trabalhando na determinação da engrenagem, é importante quando você coloca essa rotação, principalmente se você vai fazer uma análise de vibração, lembrar que esse valor em RPM, para poder ser convertido para Hertz, basta dividir por 60. Então aqui nós vamos ter 600 RPM dividido por 60, nós vamos ter 10 Hz para essa engrenagem, que é importante quando você vai fazer uma determinação de frequência natural. Então aqui nós já usamos o valor da largura, já definimos o valor da largura, ele já calculou aqui qual é a relação de transmissão, que é de 2, seria 60 dividido por 30. O ângulo de pressão é o ângulo de pressão padrão, que é de 20 graus, e o ângulo de hélice que nós estamos usando aqui é um ângulo de hélice de 0 graus. Se você quiser ver qual é o comportamento das duas, em termos de desenho, é só você clicar ali no preview, você vai ver essa análise que ele mostra como é as dimensões ali do seu par de rodas dentadas.
Feito isso, você dá um OK novamente, e ele vai construir o par de rodas cônicas. E aí ele já deixa pronto aqui na tela, só você clicar com o botão esquerdo, você já tem teu sistema aí de roda já montado. Com isso, nós já podemos fazer o que? Nós podemos fazer uma primeira análise em termos de frequência natural. Então a gente vai vir aqui em Environments, Stress Analysis. Vamos criar um estudo aqui, que seria um estudo de análise modal. Então ele vai trazer o número de modos que vai ter esse sistema. Dou um OK. Como nós já definimos o material lá, ele já vai trazer aqui para essa análise. Não tem necessidade de fazer nenhuma mudança. E nós vamos direto aqui em Simulate para poder verificar quais são as frequências naturais para esse caso. Simulate Run, ele já vai trazer os valores para essa simulação de análise de frequência natural, uma análise de vibração para um conjunto de roda dentada cônica. Então aqui ele traz um valor de 650,79 e uma segunda frequência de 733,65. Se a gente for analisar, nós temos uma rotação de 600 RPM, só que daria ali, dividindo por 60, daria 10 Hz. Aqui nós estamos com 650 Hz para poder ter o problema de ressonância, e 733,65, que seria o segundo modo de vibração. Feito isso, vou finalizar essa análise e vou colocar aqui uma condição, que seria a condição do que? De alterar e colocar um ângulo de hélice. Então, com um ângulo de hélice, só lembrando que tem uma importância aí com relação às forças, né? Quando você coloca esse ângulo de hélice, estou colocando aqui um ângulo de 30 graus. Vou pedir para ele poder calcular novamente. Ele não acusou nenhuma falha. Aqui ele vai trazer os valores das forças. A força aqui, ela aumentou um pouco, né, em relação ao que nós fizemos inicialmente, mas não acusou falha. Vou dar um OK para ele poder fazer a transformação e verificar na análise de tensões o que nós temos em termos de frequência. Voltando lá em Environments, ele já tem aquele primeiro estudo que nós fizemos e está pedindo para poder atualizar. Então, para atualizar, é só vir aqui, Simulate, ele vai fazer a atualização das frequências naturais para esse sistema quando foi alterado o ângulo de hélice. Ainda nós não alteramos a largura, né? Nós só trabalhamos com a alteração da hélice. A análise é um pouquinho mais demorada, justamente por causa disso daí. E observa que quando nós fizemos essa alteração, colocando esse ângulo de hélice, a frequência caiu para 183,05 e 499,95. Então nós temos aqui uma diminuição da frequência natural com a alteração do ângulo de hélice. Então isso aí seria um fato importante para poder avaliar. Agora nós vamos voltar no nosso projeto, Edit usando da Design Accelerator. Nós vamos alterar agora aqui a largura dela para 40 milímetros e ângulo de 0. Vou pedir para ele poder calcular. Ele vai gerar novamente um novo par. Voltou ali o ângulo 0, né? Não tem hélice. Vamos para a análise de tensões novamente, fazer a nova simulação para poder verificar, comparando com o primeiro caso, usando aí uma largura maior com um ângulo de hélice igual a 0. A tendência é melhorar porque nós estamos mudando a rigidez. Então aqui, ó, observa que é o dobro, né? No primeiro caso tinha dado em torno de 650 Hz. Aqui ele está com 1302,49 e está com 1489,5
Então quer dizer que ele está mostrando uma melhora com relação à parte de frequência natural, só alterando a largura da engrenagem. Vamos voltar lá, e como nós alteramos a largura, né, nós vamos alterar agora também usando um novo ângulo de hélice. Botão direito aqui, usando o Design Accelerator, vamos fazer a alteração aqui para 30 graus, usando a mesma largura de 40 milímetros. Calculate. Vamos ver o que ele vai trazer em termos de frequência natural para essa condição, utilizando o ângulo de 30 graus para uma largura de 40 milímetros. É importante sempre fazer essa análise para poder ver as condições de trabalho que vai ter a engrenagem, justamente com relação à vibração. Então vamos colocar aqui um Simulate, vamos rodar, e aí vamos ver como foi o comportamento em relação à frequência natural para esse caso, alterando a largura e usando o ângulo de hélice de 30 graus. Ele demora um pouquinho mais que as outras simulações, então ele vai chegar ali um valor de frequência natural, acredito que vai ser até maior do que esse, demora um pouco mais. Pode ver que ele tem ali 1574.65, 1679.86. Então, o que a gente conclui daí é a alteração que nós temos na largura, em conjunto com o ângulo de hélice, aumentando a largura e também mexendo com o ângulo de hélice, pode favorecer em relação à frequência natural, em aumentar essa frequência natural para poder fugir da ressonância. Uma outra possibilidade é o que? Como nós temos aqui só os pares, né, das duas rodas desenhadas, é importante fazer uma análise se nós formos colocar aqui um eixo, né, que seria importante, justamente porque ela vai estar girando em torno de um eixo. Então, para fazer isso, nós selecionamos a primeira aqui, ó. Como que faz para poder selecionar? É só você dar um duplo clique em qualquer uma delas. No caso, eu vou dar um duplo clique aqui na primeira, ele vai abrir a área de modelagem. Eu vou lá em origem, vou procurar o plano para poder fazer o modelo. Então eu vou pegar esse plano aqui, ó, Mesh Plane. Se eu olhar na isométrica, eu vou ver que ele está cortando ali, ó. Como eu poderia pegar o plano XZ também, tanto faz, tá? Vou pegar o Mesh Plane, vou abrir um sketch nesse Mesh Plane, vou pegar aqui uma linha. Essa linha eu vou fazer com que ela fique aqui, ó, colinear ao que nós temos ao eixo ali já montado. Vou desenhar uma linha horizontal e vou criar um perfil aqui para ele poder fazer uma revolução. Então aqui eu vou fechar esse perfil, vou selecionar essa linha aqui, transformar em linha de simetria, vou dar uma dimensão para essa parte de baixo do eixo aqui, eu vou colocar como 20 milímetros, e essa outra parte aqui próxima à engrenagem eu vou colocar ali como 40 milímetros. Essa largura aqui ela vai ter 20 milímetros e essa outra vai ter 40 milímetros. Finalizo esse sketch, venho aqui em Revolve e vou pedir para ele poder montar a revolução. Vou em Return, nós já temos o primeiro eixo montado na roda motora. Vamos fazer a mesma coisa na roda motriz. Então na roda motriz eu vou clicar aqui, ó, duplo clique nessa segunda roda, vou criar um sketch, né? Primeiro eu vou escolher ali o plano para poder criar esse outro sketch. Então ó, tem o Mesh Plane, XZ Plane, tanto faz. Eu vou clicar aqui no Mesh Plane e vou abrir um sketch aqui também, aproximar para poder fazer um perfil. Vou pegar aqui o comando Line para fazer esse perfil. Ele vai ter que estar ali, ó. Ele está buscando. Deixa eu tirar ele daqui. Pegar aqui sobre essa linha, ó.
para ele poder fazer o perfil. Vou desenhá-lo até encostar aqui. Vou abrir esse perfil e fazer algo parecido com o que eu fiz na roda motora. Então, aqui nós temos um outro perfil para poder gerar revolução. Vou clicar aqui, transformar em linha de simetria. Vou pegar este primeiro perfil aqui, eu vou colocá-lo como um diâmetro de 40 milímetros. Depois eu vou fazer a fixação desse outro cara aqui. Vou pegar esse outro e colocá-lo com diâmetro de 90 milímetros. Vou usar o coincidente ali, ó, pegar esse cara e prendê-lo aqui. Agora eu vou pegar essa distância, dar um dimension, pegando essa distância aqui, eu vou colocar como 20 milímetros. E essa outra distância aqui eu vou colocar também como 40 milímetros. Finalizo o sketch, vou lá em Revolve, ele gera a revolução desse cara também. E finalizo voltando aqui com Return. Com isso nós podemos ver, usando lá o que nós já fizemos em termos de análise de vibração. Vou voltar lá para o ambiente de análise de tensões. A última que nós usamos foi essa daqui, né? Com um ângulo de hélice de 30 graus, largura de 40 milímetros, que nós já identificamos que existe aí um aumento na frequência natural, fugindo da ressonância no trabalho. Vou dar um simulate, pedir para ele rodar a simulação e vamos ver aqui se, colocando esse perfil, se teve alguma mudança em termos de frequência natural que seja significativa comparado com esse outro caso aí, né? 1574, 1679. Só com essa inserção desses dois perfis que são caracterizados aí como o eixo onde as duas rodas vão trabalhar. Então ele aumentou um pouco ali, né? Foi para 1635.72 e 1729.31. Vamos dar um clique aqui para poder ver o comportamento dela. E agora vamos pedir para animar só para poder ver com o comportamento dessa roda como está. Então isso aqui a gente percebe a importância de utilizar, né, o mancal de rolamentos, que ele possa sustentar esse sistema. Pode ver que ali ele tem uma tendência, né, de deslocamento dentro do próprio mancal de rolamentos. Isso daí acaba tendo o problema do desgaste quando você faz um projeto utilizando as rodas cônicas também. A ideia do vídeo era poder mostrar a influência do ângulo de hélice e da largura da engrenagem com relação à parte de vibração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.